A Prisioneira. Mistérios e nuances do amor. Psicografado por Maria Aparecida Grespanarita. Pelo Espírito, João Manuel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A minha gratidão a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, o seu comentário, e que compartilha. O canal cresce com o seu apoio. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em playlist. Sinopse. Em uma época longínqua, na Normandia, as tradições de um povo alicerçavam os valores familiares. Conceitos e, sobretudo, preconceitos guiavam as decisões de uma sociedade predominantemente patriarcal, relegando os sentimentos a segundo plano. Nesse difícil contexto de desafios familiares, a misteriosa presença de uma donzela, protegida, constantemente vigiada e que não pode mostrar-se em público, chama a atenção de um jovem, que busca entender esse novo sentimento que desponta em sua alma. Assim como nossos mais sinceros desejos, que nos impedem de viver um novo amanhã, que mistérios e surpresas se escondem, por detrás daquele véu de rendas brancas. Prólogo. Caro amigo leitor. Antecedendo a história psicografada, e de acordo com a sugestão do autor espiritual, coloquei 2 textos explicativos segundo a doutrina espírita sobre família, tema central deste romance, e assunto tão importante que abrange todos. Há, pois, 2 espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação, e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Allan Kardec, do item 8, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa. A constituição da família. De semelhante agremiação, na qual 2 seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí, as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela do planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo laços preexistentes entre aqueles que comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis, ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma no intuito doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Vida e Sexo. Apreciemos então, após estas explicações sobre a importância da família,
A história que me foi enviada através da psicografia pelo Espírito João Manuel. Maria Aparecida Grespanarita. Gratidão aos membros do canal: Cláudia Costa Vale, Giovana, Sônia Almeida, Cláudia Nicolau dos Santos, e Milza Tassi Marques. Capítulo 1. Josefe. A misteriosa presença, tão marcante, mais uma vez se lhe fez próxima. Nunca vira antes semelhante figura por completo. Poderia dizer por inteiro, porque a capa que recobria seu corpo a esguio deixava entrever tão somente uma silhueta alta e magra. Nada mais se podia divisar através dos tecidos grossos que o cobriam. A capa recobria fielmente a figura que ele tanto desejava saber e a reconheceria em qualquer baile da sociedade local. Jamais conseguira ver o rosto por completo, pois estava sempre recoberto com o véu de renda até certo ponto do tecido do vestido. Percebia apenas que a pessoa misteriosa deveria ser alguma dama da sociedade, que aproveitava o entardecer para fazer as suas preces naquela capela tão tradicional. Ela sempre vinha acompanhada de uma senhora de trajes finamente elaborados de cor negra, assim como o véu que cobria o seu rosto e os cabelos grisalhos, parcialmente visíveis. Sim, conseguia distinguir naquela senhora, sob o véu, os fios de cabelos grisalhos alinhados com o penteado característico e usual das pessoas de idade avançada, tão em voga sobretudo naquela época. Naquele tempo tudo era extremamente lindo. As festas dançantes, os pares rodopiando pelo salão a bailar com as doces melodias, valsas lindamente executadas pelos músicos contratados para animar esses eventos. Os saraus também caracterizavam as reuniões dos jovens e dos casais culturalmente mais desenvolvidos e da sociedade. Época de sonhos. Muitos deles, porém, jamais realizados, devido às diferenças das classes sociais e culturais. Nesse período, a obediência familiar aos mais velhos era rígida e funcionava em forma de leis especiais e particulares para cada família. Cada núcleo familiar elegia uma pessoa mais idosa para transmitir os ensinamentos aos mais novos. E a hierarquia era plenamente respeitada por todos, fosse qual fosse o costume familiar. Procedentes dessa educação rígida, muitos conseguiam passar incólumes e, finalmente, sair sãos de salvos de todas as séries de conquistas, não apenas materiais, como também no aspecto do bem-estar, do bem viver, com harmonia e respeito. Uns conseguiam harmonicamente realizar o crescimento sob o jugo dos mais velhos. Conselhos, exemplos, convivência, tornando os indivíduos mais adaptados a esse sistema patriarcal e familiar. Bom seria se todos fossem felizes com esses hábitos. Josefe podia dizer o que pensava e sentia. Embora obediente às normas familiares, ele nunca conseguira realizar a contento todos os sistemas que lhe foram transmitidos. Sempre tivera a vontade de aprender a viver longe desse costume e, mesmo assim, crescera como bom filho, tendo a compreensão e a resignação sobre esse modo de vida. Trabalhava no mesmo ofício que aprendera com o seu padrasto e se transformara num moço crente temente a Deus. O Deus único que apregoava castigava os filhos pelos pecados e erros cometidos. Josefe, contudo, não entendia como Deus podia ser bom e ao mesmo tempo cruel. Na sua maneira de interpretar, tinha dificuldade em aceitar que um Criador pudesse ser bom com a sua criatura e castigá-la se cometesse pecados. Injustiças apregoadas pelo responsável em ensinar-lhes a religião. Procurava entender o porquê de suas indagações e frequentemente ia ao local reservado para realizar suas preces, permanecendo sentado em um dos bancos, dispostos em duas fileiras, para acolher os fiéis que, como ele, se dirigiam a esse templo sagrado fazer preces ao Criador. Observava a figura de Jesus Cristo, pregado na cruz de madeira colocada bem no centro e no alto, junto à parede da frente onde os fiéis pudessem ver a plácida imagem que tanto veneravam. Por mais de uma vez se perguntou quais seriam os reais motivos que levaram o filho do pai a sofrer tanto, já que ele havia sido tão bom. Em seus pensamentos,
Admitia que Jesus não merecia ter passado por todo aquele sofrimento. Por tantas vezes, José se questionou sobre o assunto e jamais conseguira uma resposta plausível que satisfizesse a sua curiosidade. A cada vez que ia a esse recinto, procurava entender os porquês da vida e mentalmente conversava com Deus. Foi em uma dessas tardes, quando orava com intensa fé, que viu aquela figura esguia adentrar o recinto, sempre acompanhada pela mesma senhora de vestuário preto. Nesses instantes, José interrompia suas preces e indagações e direcionava o olhar àquela jovem donzela, que para ele era uma incógnita. Admitia que realmente ela fosse deveras misteriosa. Pensava: ah! Como seria bom se eu conseguisse ver através das rendas brancas o rosto dessa donzela. Como seria bom! Como seria bom realizar tal desejo. Enquanto isso, ela caminhava suavemente da porta de entrada até a primeira fileira de bancos. Invariavelmente, José retornava para casa sem descobrir a origem e o nome da misteriosa donzela. Consigo levava apenas o registro da suave fragrância de seu perfume, que pairava no ar quando ela passava. Tudo isso instigava sua imaginação e sua curiosidade. Capítulo 2. A fé em Deus. José não conseguia alcançar seus objetivos, ainda que vislumbrasse várias possibilidades. A busca em atingir plenamente o seu desejo era constante. Na realidade, ele percebia o transcorrer do tempo sem que houvesse atingido suas expectativas. Passou a guardar a presença da pessoa misteriosa naquele prédio tão antigo quanto a época em que se passa esta história. Remoto era o tempo em que aquela construção fora edificada. Nos planos do imperador, tudo devia ser suntuoso quanto a sua própria história, tão diversificada e ambígua entre o bem e o mal, entre os atos concretizados buscando o bem do povo e o seu próprio benefício. O bem-estar para seus familiares e os de sua comitiva muitas vezes era alcançado em prejuízo de seus vassalos. Nessa ambiguidade tudo se fez e esse tempo contou muito para a história local e para o povo, que usufruía de alguns locais construídos tantos anos atrás. Edificações eram a marca registrada desse rei e do imperador atuantes no ciclo importante da sociedade daquele tempo, época que jamais retrograda. Porém, se voltássemos naqueles tempos, veríamos que muito do que viveram ainda mantinha acesa a chama dos costumes no povo local. Tradições, tradições. Tempo que jamais se apagará na história daquele povo, que trazia consigo toda essa imensa carga de atributos, muitos até preconceituosos. Um povo com forte carga de misticismo colaborava para que a chama das tradições jamais se apagasse dentro de cada ser, que plenamente eram transmitidas a seus descendentes. Sempre foi assim e assim o seria por séculos e séculos. O povo da Normandia era criado dessa maneira, com hábitos inigualáveis. As danças, as tradições, os costumes, a culinária. Tudo era transmitido aos descendentes como se fosse o bem mais precioso que detinham. José se instalou novamente naquele local de construção apaixonante e ficou a admirar as figuras, os desenhos maravilhosamente efetuados na abóbada daquela antiga capela. Ao mesmo tempo, pensava na pessoa que dera vida às paredes, ao teto, através da pintura refinada e altamente delineada. Pensava nos dedos mágicos do pintor, que deixara as suas impressões sobre o que imaginou ser o mundo celestial, com anjos belíssimos e suas asas alçando-se ao infinito, com beatitude e pureza divinais. Era um encontro com a fé, com a arte e talvez um encontro consigo mesmo. Certamente, todos que lá adentravam conseguiam realizar o propósito de estar bem próximos de Deus. Aquela cena divinal fazia com que os fiéis se transportassem para dentro do cenário e alçassem voo, de mãos dadas com os anjos, arcanjos e querubins ali tão detalhadamente esboçados através da pintura, que ensejava leveza e bem-estar diante da natureza celestial. Nesse meio, rico de impressões celestiais, José ficava em prece, e completando a sequência exata da ladainha,
por vezes tinha a sensação de que se desprendia do corpo. Pensava que havia adormecido ou então sonhado com aquele lugar. Via-se fazendo parte daquele cenário tão belo, onde a beatitude era a marca, o registro mais importante. Constantemente perdia-se no tempo e passava horas nessa sublimidade. Tudo lhe parecia tão mágico. Nesse âmbito de magia, encantamento, devoção, agradecimento ao Criador, extasiava-se com os seus feitos. Admitia finalmente que essa sensação ímpar não fazia parte somente dele, mas de todas as pessoas que adentravam o recinto e se esqueciam de que o tempo lá fora passava rápido. O tempo de constatações se misturava à fé e à devoção quando dentro do recinto. Joseph percebia que tudo corria conforme a visão e a capacidade de se transformar de cada ser. A união desses elementos, fé e devoção, muito diferenciava um do outro. Percebeu então, naquele instante, que a pessoa misteriosa novamente lá chegava, sempre acompanhada daquela senhora vestida de roupas pretas. Traje que lhe dava certo ar de mistério e austeridade. Como sempre, ela levava na mão um pequeno livro de preces e o rosário também negro. Joseph pensava. É incrível em como as mulheres tentam combinar tudo, roupas, sapatos, acessórios. Seus pensamentos se dispersavam e ficava a observá-las disfarçadamente. Tentava não demonstrar sua preocupação e a imensa vontade em ver finalmente aquele rosto, que em sua imaginação já havia recebido milhares de feições, desde as mais angelicais e belas até as mais assustadoras. Quando chegava a este ponto, despertava dos sonhos e tudo caía por terra. Mentalmente pedia desculpa a Deus, ao responsável por aquela casa de orações, e novamente iniciava as penitências por haver pecado em imaginar, cobiçar a mulher do próximo. Na verdade, ele não cobiçava ninguém. Apenas queria descobrir quem era aquela figura misteriosa. Por que ela se escondia debaixo do véu e da capa grossa? Qual motivo teria para não aparecer em público? De quem poderia esconder-se? Temia, certamente, que alguém descobrisse que ela saía todos os dias para fazer as suas preces. Assim, para Joseph, bastaria saber quem era aquela donzela e por que se escondia naqueles trajes. Algo proibido ela fazia, pelo menos era o que ele mentalmente conjecturava. O tempo é nosso melhor amigo, porém, neste caso, poderia ser um inimigo. Todavia, lá estava Joseph fazendo o que sempre fazia diariamente, desde que houve a separação do querido pai através do falecimento. Na realidade, era um padrasto que o amava e que fora muito bom para sua mãe, para ele e para os irmãos que advieram dessa união. O genitor havia falecido quando Joseph ainda era pequeno e sua mãe, Elísia, por força das circunstâncias e da família, se uniu então a George, seu padrasto, que tanto bem lhes fez. Infelizmente nada dura para sempre e a duras penas Joseph aprendeu que nem a alegria nem a tristeza são eternas. Percebeu duramente a partida das duas pessoas que amou, seu pai e seu padrasto, que foram tão importantes para ele e para sua mãe. Seus irmãos, Anthony e Charles, contavam nessa época 14 e 15 anos respectivamente. Joseph estava a poucos meses de completar 17. Nesse período de convivência com George, Joseph aprendera o ofício do padrasto e o auxiliava todos os dias. Anthony e Charles também aprenderam com total dedicação. George construíra uma grande oficina perto da casa em que moravam. Eles era realmente muito feliz com George e se desdobrava em atenção a todos e à casa. De seu genitor não guardou muitas recordações, pois quando ele partiu para o plano espiritual Joseph ainda era muito pequeno. Apenas guardava nas lembranças o que sua mãe lhe contava de maneira tão amorosa, e por isso cresceu sentindo falta dele também. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com o tempo, George ocupou o espaço vazio e o amou tal qual fosse realmente seu pai biológico. Também foi importante na formação profissional dos filhos,
pois com os ensinamentos que transmitiu a eles, José e os dois irmãos continuaram a realizar o trabalho com dedicação e garantiam o sustento para a família. A sapataria, ou melhor, a oficina de sapatos, como George fazia questão de chamá-la, era a única naquele lugar e, assim sendo, procuravam esmerar-se nos serviços e cada vez mais entregar os produtos ao gosto da clientela. Tornaram-se uma referência naquela comunidade. George não os deixou desamparados e também os estimulava a buscar o conhecimento. Soube fazer dos filhos 3 pessoas dignas, honestas e trabalhadoras. Ele realmente deixara aos filhos seu maior legado. A sabedoria através dos livros e o trabalho, que representa o ganha-pão e o sustento de todos. George era culto. Nascido de família bem esclarecida, estudou em escolas boas e soube transmitir os ensinamentos valiosos, não apenas dos livros, mas também práticos, através do ofício que realizava com amor e que era para ele um dom natural. Dessa forma, após a partida de George, Joseph e os irmãos deram continuidade ao trabalho e, com o passar do tempo, junto da mãe passaram a comandar os negócios da família. Joseph e Charles ficavam a maior parte do tempo na oficina de sapatos, ocupados com o ofício principal, enquanto Anthony cuidava da marcenaria, arte a que George estava se dedicando nos últimos anos, desenvolvendo outro dom: confeccionar móveis rústicos. Os filhos se revezavam nessas atividades e não queriam perder as noções adquiridas e passadas amorosamente por George. Dessa forma, todos ficaram com 2 ofícios e 2 oficinas para trabalhar diariamente: a oficina dos sapatos e a oficina dos móveis. A tradição familiar novamente falou mais alto e eles puderam obter do trabalho o ganho familiar e o sustento necessário para suas vidas. Joseph aproveitava o final das tardes, quando abaixavam as portas das lojas, para conversar com Deus. Enquanto isso, Anthony e Charles faziam a contabilidade junto de sua mãe. Para Joseph, era lamentável que os irmãos não quisessem acompanhá-lo nesses momentos de reflexão e de fé. Percebia que eles iam às reuniões dominicais mais pela imposição da mãe do que por necessidade interior. Para Anthony e Charles, a conversa versava por outro tema central: os negócios. Joseph não ficava alheio aos negócios, mas sabia quais eram as suas necessidades prementes e que a espiritualidade lhe era essencial. Ele precisava desse tempo só seu perante o Criador e justamente nesses instantes ele se harmonizava e entendia os porquês da vida. Aliás, nem tudo conseguia entender ou descobrir os porquês, como no caso da donzela misteriosa. Como esse mistério muito instigava, resolveu bolar um plano. Seguiria a donzela e acompanhante na saída das 2 da capela. Dessa maneira conseguiria descobrir onde elas moravam e de qual família eram. Em uma tarde especialmente agradável, ele teve a oportunidade de segui-las ao longe. Ambas, após orar, saíram da capela e se dirigiram de mãos dadas até o coche parado do outro lado da praça. O cocheiro não era uma pessoa desconhecida, porém Joseph não se recordou quem era ao avistá-lo. O homem as ajudou a entrar no coche, fechou as portas, se alojou no seu lugar e rapidamente se deslocaram dali para um local incógnito. Mas uma vez a tentativa de Joseph foi frustrada. Voltou para casa imaginando e pensando quem seria aquele homem que conduzia o coche. Elisa já havia percebido que Joseph andava quieto, preocupado, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O filho, porém, não queria que ninguém soubesse o que estava passando naquele momento. Jamais desejaria servir de chacota para os irmãos. Anthony e Charles eram compreensivos, mas tinham alta dose de bom humor, fazendo piadinhas acerca de tudo, por qualquer motivo. Se lhe desse uma chance, certamente fariam da sua situação, que ainda era uma incógnita, uma piada sobre a donzela misteriosa. Pensou bem e contou à mãe apenas o fato de que procurava aconselhar-se com Deus. Ela já estava acostumada com seu jeito de ser mais introspectivo e sempre lhe dizia: Joseph, você é o meu primogênito.
Eu amo por demais. Ouça o que eu vou dizer-lhe. Jamais desejo vê-lo sofrer por amor. Se estiver com algum problema, confie em mim. George não se encontra mais entre nós. Ele era o seu melhor amigo, mas agora lembre-se de que sou a sua melhor amiga. Pode confiar em mim, conte os seus problemas assim como os confiava a George. Deus nos iluminará e mostrará qual deve ser a melhor decisão e o melhor caminho a seguir. Obrigado, mamãe. Sei que posso confiar na senhora. Sei também que por enquanto não existem motivos para preocupá-la. Estou bem, acredite em mim. Filho, eu acredito no que diz. Só quero que saiba que sempre estarei ao seu lado para ajudá-lo. Muito obrigado, mamãe. Dizendo essas palavras, mãe e filho se abraçaram, e nesse abraço os dois sentiram o quanto se amavam e se queriam bem. Elise, tão sofrida, não desejava ver o filho querido sofrer também. Seu desejo era que os filhos pudessem formar suas próprias famílias, ao lado, cada um deles, de uma pessoa especial que os amasse. Sua vontade era que cada qual formasse a sua própria família com base, acima de tudo, no amor, e que a compreensão e o entendimento pudessem prevalecer nos momentos difíceis. Desejava que Deus reinasse vibrante em seus corações e a paz e a harmonia sobrepujassem os seus corações eternamente. Abraçada ao filho e bastante emocionada, Elisa deixou que algumas lágrimas rolassem por sua face sofrida pelo desgaste natural do tempo. Ela sentia e sabia que a vida retirara tão cedo de sua presença Hector, o primeiro esposo e pai de Joseph. Ao mesmo tempo, admitia que Deus havia colocado em seu caminho uma pessoa boníssima, George, que lhe dera amor, 2 filhos lindos e amara seu primogênito como se filho dele fosse. Concluiu que existiam mais motivos para agradecer a Deus do que ficar pensando no que poderia ter sido. Enxugando as lágrimas de sua face, olhou profundamente nos olhos de Joseph e falou: Meu querido, não espere da vida só alegria. Deus é justo e nos dá na medida certa as alegrias e as tristezas. Nunca, jamais diga que Deus esteve ausente em qualquer período de sua existência. Ele sempre está presente e sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Saibamos aceitar as dificuldades como desafios e superemos todos eles com fé e esperança no porvir, para que ele seja melhor. Muito obrigado, mamãe. Nunca duvidei do seu amor, assim como sei que Deus nos ama e nos dá o melhor que nos cabe. Eu amo muito a senhora, que é o exemplo de superação, de dedicação e de amor. Não tenho referência melhor para lutar e superar os obstáculos do que a senhora, que sempre se manteve firme no leme em todas as circunstâncias da vida. Obrigada, meu filho, disse Elise, emocionada. Se eu sempre estive no leme, firme, é porque Deus sempre esteve ao meu lado, fortalecendo e iluminando meu caminho como um faro brilhando no mar bravio. Agradeço suas palavras, mamãe. Nunca me esquecerei delas. Deus será o farol em minha existência e através dele encontrarei forças para seguir o meu caminho, mesmo que surja o mar bravio. Nesse momento, Anthony e Charles entraram na sala sorrindo e disseram: Mamãe, essas palavras papai já nos dizia. Sabe que elas são sábias? Deus é a luz, nos ilumina e dá forças para lutar contra o mar bravio, que são as nossas dificuldades diárias, não é? Sim, meus filhos. Vocês entenderam perfeitamente o que George e eu sempre dissemos a vocês. Saibam que a vida sempre nos reserva surpresas, umas boas, outras más. Estejam preparados para aceitá-las quando passarem por vocês. Sigam a vida com honestidade, trabalhando corretamente para que as surpresas nos cheguem de maneira benéfica, calma, e nos tragam mais alegrias do que decepções. Confiar na vida e no trabalho, todos os dias, é adquirir na fé paz para superar os reveses com dignidade, tendo a certeza de que Deus nunca nos desampara. Os 3 filhos, abraçados a Elise,
entendiam perfeitamente o significado de cada palavra e agradeciam o seu amor, os seus conselhos e principalmente a Deus por fortalecê-los diariamente na sua fé, sendo capazes de gerar conquistas maiores e tendo a plena consciência de que Deus é o leme e o farol de suas vidas. Capítulo 3. As diferenças. A vida incessantemente nos mostra o quanto podemos ser felizes, mesmo vivendo no atual estágio do planeta Terra. A felicidade se encontra nas pequenas coisas, nas situações do dia a dia. Percebemos, assim, os princípios que nos levam a experimentar um pouco dos mundos felizes, mesmo que ainda estejamos buscando na passagem por este planeta, riquíssimo de oportunidades, encontrar realmente algo que vale a pena na condição de encarnado. Todos, inevitavelmente, ensejamos justamente a realização do que o julgamos ser o bem-querer, a felicidade, mesmo que momentânea, e indiscutivelmente encontramos nesses preciosos momentos a realização na busca do amor maior. Estar em paz, mesmo perante as tribulações da vida, não é estar pleno diante de tudo o que realizou? Estar em paz com a própria consciência, tendo feito de sua passagem terrena um bom motivo para tornar o outro menos infeliz, ou mais feliz, é algo que não tem preço, é inafiançável. Essas conquistas levam tempo e uma boa dose de altruísmo para se obter. Em um mundo repleto de dificuldades de toda a sorte, ver o outro feliz já é um bom motivo para sentir-se feliz. Neste planejamento maior, o de elevar-se acima das dificuldades alheias, comprometemo-nos com a máxima: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma forma de conquistar a paz, mesmo que à nossa volta estejamos cercados por pessoas que ainda não conquistaram esse patamar de percepção. Alheios, muitos ainda estão vivendo o próprio ostracismo, e não percebem o que vai à sua volta. Assim é a vida. Assim somos nós. Todos próximos, porém nem todos com a mesma capacidade de perceber o que nos cerca. São as diferenças comportamentais e espirituais. Mesmo que ainda existam diferenças, estamos e vivemos num mundo em que os bons, através dos seus exemplos de vida, transformam aos poucos aqueles ainda menos receptivos à verdadeira mensagem do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Em vista dos exemplos no bem, aos poucos todos se tornarão colaboradores dessa imensa luz que esparge do bem realizado. Assim é a vida, e quando se chegar nesse patamar o indivíduo percebe que se tornou um colaborador do bem maior, encontrou a paz dentro de si e está feliz. Existem muitos colaboradores atuando em nome de Deus e de Jesus que são capazes de transformar, de alguma forma, a vida do sofredor. A distância a ser percorrida às vezes é grande. Porém, dando o primeiro passo, já teve início essa caminhada do bem-querer, de encontrarem-se os motivos suficientes para fazer o outro feliz, e de descobrir que o maior e primeiro bem, o amor, reside no próprio ser. O primeiro beneficiado é aquele que ousou fazer o bem. Aí, sim, terá certeza de que valeu a pena viver. Sabemos que, muitas vezes, o sofredor encontra-se exatamente dentro da própria família, esperando de nós palavras e atos de amor, compreensão e auxílio. Comecemos, pois, na própria família esse proceder imenso na realização do amar o próximo como a si mesmo, para depois abraçar a grande família humana, quiçá a humanidade inteira, com gestos fraternais. Percebe quanto precisamos colaborar na família, na grande família humana. Todos temos os meios que Deus nos reservou para ajudar o irmão em Cristo. Pensemos nisso. Desse modo, reportando-nos a nossa história, percebemos em Elísia todos os motivos para tornar-se numa pessoa triste. 2 vezes viúva, com 3 filhos ainda jovens para cuidar e com a tarefa de torná-los responsáveis, prontos para agir nesta sociedade tão repleta de condicionamentos, atitudes e comportamentos nem sempre bons. Elise, mulher forte, confiando em Deus e em seu poder, tornou-se ainda mais forte. Poderia ter se tornado uma viúva dependente dos familiares,
Mas nela a vulnerabilidade não encontrou espaço para alastrar-se. Deus a ajudou, dando-lhe coragem para superar os reveses e auxiliar os filhos a crescer nesse meio repleto de dificuldades, ensinando-os a ultrapassar os obstáculos, tornando-os fortes, bons homens, honestos, trabalhadores. Seguiram o mesmo ofício de George, que os ensinou através dos seus bons exemplos e atos de imenso amor. Elísia tinha bons motivos para agradecer ao Criador. Deus sempre se fez presente em sua vida, fortalecendo-a nos momentos mais difíceis, iluminando seu caminho e abençoando a sua família, o seu lar e as suas decisões. Elísia era feliz. Sentia que Deus lhe havia proporcionado os melhores filhos do mundo. Por eles, vivia os seus dias sempre confiante de que venceria na missão de mãe e tutora dos maiores bens confiada por Deus. Cuidando dos filhos, tornou os homens prontos para sobreviver através do próprio trabalho, aliado ao respeito e à fé inabalável em Deus, auxiliando-os a perseverar na lei do amor e tendo nas leis divinas o guia a seguir. Nesse ideal, uma contraponto surgia lentamente. E Elísia quase não o percebia, pois ainda se iniciava. Surgia em Antônia algo que ela sempre condenou em família: o orgulho, a vontade de querer ser o melhor, a ambição desmedida. Isso requeria ela uma nova percepção, contudo, não tinha certeza se estava pronta para mostrar ao filho que esse seu lado competitivo poderia criar desavenças entre eles. Jamais pensou enfrentar tal desafio. Sempre teve pelos filhos muito amor e uma dedicação desmedida. Sempre desejou que eles pudessem trabalhar igualmente e que não se colocasse entre eles a ambição e, principalmente, que isso os remetesse a atritos e disputas. Sabemos que cada ser possui o espírito que lhe é próprio. Filhos são apenas espíritos reencarnados, presentes de Deus. Ele permite que o material genético dos pais seja utilizado para a constituição do corpo, que abrigará o espírito daquele que reencarnará como filho. O espírito, então, reencarna neste planeta escola e evolui no grande aprendizado que é viver em família. Dizemos que os filhos são presentes únicos porque cada um é um espírito que já reencarnou inúmeras vezes, contendo a sua própria bagagem espiritual, muitas vezes com as boas e também as más tendências ainda a serem trabalhadas para transformá-lo numa pessoa melhor. O espírito evolui a cada reencarnação. Esse é o aspecto primordial a ser levado em conta. Portanto, é dever de cada pai e de cada mãe instruir o filho, um espírito milenar, para que se torne melhor em seus hábitos que trouxe de outras vivências, de reencarnações pretéritas. É por isso que se diz que a paternidade e a maternidade estão colocadas no patamar de missão. Certamente tem como objetivo maior amar, aproximar esse espírito do Criador, infundir nele a fé, o respeito, os bons princípios e principalmente tentar torná-lo melhor. Seria muito bom que os pais pudessem trabalhar nos filhos o bom e o belo, tornando-os maleáveis a aceitar, com os ensinos de Jesus, uma nova vida. Os bons exemplos paternos são imprescindíveis para realizar a transformação e a mudança de atitudes que se revelam, normalmente, ainda na infância ou na adolescência. Elísia tinha 3 filhos, 3 espíritos reencarnados que vieram compartilhar do seu amor, da compreensão, dos ensinos e principalmente da sua imensa fé em Deus. José era o mais parecido com a mãe. Era calmo, paciencioso, sem grandes ambições. Desejava apenas continuar atuando no ofício que aprendera com o padrasto, dando o melhor de si para poder agradar os fregueses. Quanto a Charles, mais cordato, realizava tal qual José as funções que lhe eram delegadas, sempre com firme propósito de sair-se bem. Já Antony, o caçula, pretendia alçar voo para novos e futuros serviços. A ambição, a princípio, não era preponderante em sua maneira de ser, mas com o passar do tempo ele deixou transparecer a vontade de ser o melhor dos 3. Iniciava-se assim uma disputa entre os irmãos. Elísia queria tanto que prevalecesse a união e a harmonia entre eles.
O tempo passava célere e Elisa sentia que estava na hora de intervir, pois Antony já demonstrava querer ficar sozinho no comando da oficina de artes. Notou que ele praticamente se isolara nos serviços da marcenaria, transformando-a no local exclusivo do seu trabalho. Não aceitava as ideias do irmão mais velho Joseph, nem as de Charles. Por isso, as desavenças entre os três começaram a ficar constantes. A mãe, a princípio, recomendou que eles se alternassem nas duas oficinas, mas com o correr do tempo cada um possuía o dom a aflorar em determinada função. Antony sempre foi o que mais disputou o local a trabalhar. Joseph e Charles faziam as suas criações na oficina dos sapatos tanto quanto na oficina de artes. Finalmente chegou o dia em que Elise o chamou para uma séria conversa acerca do destino que daria aos negócios da família. Considerava o diálogo mais difícil de sua vida. Os três estavam reunidos ao redor da mesa de madeira da sala. Antes de começar, Elise fez uma prece elevando a Deus o seu pensamento. Pediu-lhe proteção para que pudesse escolher as palavras certas, a fim de não ferir o orgulho dos seus rapazes, que trabalhavam brilhantemente em suas funções. Meus filhos, neste mundo ninguém é tão importante nem tão eficiente que possa realizar uma tarefa sem o auxílio de outra pessoa. Os filhos ouviam, receptivos e ansiosos, tentando entender até onde a mãe chegaria com aquele diálogo. Ouçam com atenção. Para que o couro chegue até a casa de oficina de sapatos, é necessário o trabalho de muitas pessoas a fim de que se atinja a qualidade esperada pelo artesão. Igualmente, quantas pessoas, quantas mãos foram necessárias para que a madeira utilizada pudesse chegar à marcenaria? Um filho olhava para um outro admitindo que muitas pessoas haviam trabalhado antes deles para que a matéria-prima chegasse em suas mãos no ponto certo, possibilitando-os finalmente iniciar a etapa que lhes cabia fazer. Observem que, até chegar às mãos de vocês, os materiais passaram por tanto trabalho, tantas mãos. E nenhuma delas se vangloriou de que, se não fosse por ela, o produto não seria perfeito, refletiu a mãe. Vejam bem que, para a realização de qualquer trabalho, em qualquer lugar, não há exclusivismo de nenhuma pessoa ambiciosa. Todos trabalharam com afinco e com amor, e por meio desse árduo trabalho deixaram a sua marca de serviço bem feito. Enquanto ouvia aquelas palavras, Antony envergonhava-se perante os irmãos e a mãe. O orgulho era sua marca. Exclusivista, queria ser sempre o melhor em tudo. Elisa percebeu que havia atingido em cheio o filho mais novo e que trazia não apenas os vestígios de outrora, porém traços marcantes que tentaria retirar de Antony o quanto antes, ou pelo menos abrandá-los, para que as consequências de suas atitudes não prejudicassem a própria vida e a união familiar. Ela continuou. Meus filhos, George foi para vocês um pai amoroso, firme e ensinou-os que a união é a base para realizar as boas conquistas. Ele era totalmente despretensioso no aspecto de querer ser o melhor no que fazia. O orgulho e a ambição nunca foram bons companheiros, porque só trazem desavenças. George sempre os aconselhava a fazer o serviço com dedicação e amor. Essa era a sua marca registrada e assim gostaria que fosse com vocês. Por isso todos gostavam de seus serviços. George era humilde, trabalhava com amor e tudo o que fazia era de primeira qualidade. Com vocês não será diferente. Eu prezo por tudo que George nos ensinou. Os filhos ouviam calados o que a mãe dizia. A união de vocês será a marca de nossa família. Entre os três, eu jamais deixarei sobreviver o exclusivismo. Os três são bons no que fazem e não existe um que seja melhor do que o outro. Portanto, decidi que a partir de agora me incluirei nessa parceria dos três. Comandarei as oficinas não apenas na contabilidade, como sempre fiz, mas principalmente farei o melhor que puder para ajudá-los. Antony ficou intrigado com aquela observação. Ele projetava ficar à frente da marcenaria. De que maneira a mamãe vai tomar a frente dos negócios? Perguntou o caçula. Deixe que nós,
Homens, façamos essa parte. Não se preocupe comigo, meu filho. Ser mulher nunca me preocupou. Sou tão capaz de resolver e decidir os rumos do nosso negócio quanto qualquer homem. Mas, mamãe, ali existem muitos homens trabalhando. Anthony tentou argumentar. Rindo, Elisa continuou. Anthony, meu querido. Eu não tenho medo dos homens. Eles é que poderão ter medo de mim, porque nos negócios que George nos deixou, quem não trabalhar por amor será dispensado. A boa qualidade vem desse comprometimento. Se houver alguém ambicioso, exclusivista, orgulhoso, que vá trabalhar em outro lugar. Estamos entendidos. A partir de amanhã farei parte desse trio maravilhoso. Unidos e trabalhando com amor, certamente continuaremos a manter a qualidade e o bom nome de George, a quem muito devemos. Joseph e Charles ficaram alegres em tê-la como companhia nas empresas e, abraçando-a, disseram: Mamãe, como estamos felizes em tê-la conosco no serviço também. Obrigada, meus filhos. Continuaremos o trabalho que o pai de vocês iniciou e eu supervisionarei todos os serviços e encomendas que chegarem, inclusive farei pesquisas no mercado quanto a novos modelos, preços etc. Certamente farei algumas mudanças no futuro. Anthony revelava o lado que Elisa jamais desejaria ver. Estava lívido, encostado na parede da sala. O que mais desejava era cuidar sozinho da marcenaria. Lembrou que já havia realizado alguns pedidos e encomendas a preço diferente do combinado com a sua mãe e não desejaria vê-la participando de tudo novamente. Ficou quieto com seus pensamentos. Anthony, você não está feliz com a minha decisão? Perguntou Elise, percebendo as atitudes do filho. O olhar do caçula confirmou as suspeitas. Em sua expectativa, ela não esperava resposta diferente. Para falar a verdade, eu não gostaria que a senhora ficasse na oficina pelos motivos que lhe falei. O lugar da mulher é em casa, sentenciou Anthony. Aliás, a senhora nunca ligou para isso, não é mesmo? Anthony, pelo seu comportamento eu não esperava outra resposta. Saiba que tudo o que temos devemos ao trabalho do seu pai, que começou a trabalhar na sua idade. Digo-lhe mais, se não estiver contente trabalhando na nossa firma, pode procurar outra para trabalhar, eu não coloco objeção. Os negócios da família serão comandados por mim e quem não estiver satisfeito poderá escolher outro caminho. O rapaz olhou-a com ódio. Se pudesse, naquele momento diria que assim o faria, iria embora e conduziria sua vida como bem entendesse. Contudo, ardiloso como era, ponderou. Mamãe, vejo que a senhora me avalia mal. Simplesmente não desejo vê-la entre as pessoas que trabalham lá. Os negócios são da senhora, portanto, faça o que achar melhor. Assim farei, Anthony, e espero que da sua parte eu não tenha desgostos. Detesto desavenças, competições. Já sofri muitas perdas na vida. Não desejaria ter de despedi-lo da firma pois prezo pelo bem e pela união de vocês. Espero que repense seus atos e torne-se humilde, tal qual seu pai era. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Anthony tinha muita consideração pelo pai. Abaixou a cabeça e pediu desculpas. Aceito as suas desculpas, meu filho, disse Elise. Amo igualmente você e seus irmãos. Peço que seja mais amigo deles, não queira ser exclusivista, único, porque ninguém pode ser assim, uma vez que dependemos sempre um do outro para a realização de nossas metas. Nunca se esqueça disso. Você é o meu filho caçula e tem muito a aprender com os seus irmãos e com a vida. Está bem, mamãe. Vou me esforçar para modificar o gênio terrível, como diz. É o que mais desejo, meu filho, e dirigindo-se aos três, disse. Eu os amo muito, saibam disso.
Mais uma vez Elísia tentava mostrar aos filhos os reais valores da família. Entre eles incluía a humildade, o amor a Deus e ao próximo, assim como o respeito, acima de tudo, para conquistar a paz e a união. Antônia teria de trabalhar muito, lutar contra as tendências negativas que trouxe de outras reencarnações, para poder viver nos moldes que a mãe desejava. Precisaria vencer o orgulho e a ambição, motivadores da sua derrocada em vida pretérita, para poder humildemente viver ao lado das pessoas da família que o acolheu e que tentaria ajudá-lo, mesmo que a duras penas, a vencer seus sentimentos negativos de outrora. Assim é a vida. A nossa vida e a de muitos. Arduamente aprendemos e modificamos o nosso interior nessa aprendizagem diária rumo à evolução. Capítulo 4. O orgulho. Ante a imensidão dos mundos, na Terra incluímos e situamos a nossa jornada. Jornadeando tais quais as aves no céu, somos livres e temos o nosso livre-arbítrio para realizar as escolhas. Alguns penosamente se arrastam nesta trajetória com as suas dificuldades. Logo, cada um de nós ocupa, segundo as próprias obras, exatamente o papel que lhe cabe e que precisa para tornar-se melhor, reerguer-se, ultrapassar os obstáculos. E, segundo as tendências individuais, rebelde ou ameno, cordato ou não, cada um realiza sua passagem nos moldes que lhe apraz e, principalmente, com o que necessita para elevar-se na senda do progresso humano. O consequente prêmio é a evolução moral e espiritual. O livre-arbítrio nos conduz irremediavelmente para o bem ou para o mal. As escolhas são nossas, as decisões também, gerando as colheitas que devem ser necessariamente feitas por nós mesmos. Se em nossa jornada terrena apenas semeamos a discórdia, os maus atos, como consequência dessas ações colheremos os frutos amargosos do dissabor, ainda nesta vida ou em outras. Ao contrário, se semeamos o bem, a concórdia, o amor, colheremos os melhores frutos desses atos. Lembremos sempre este alerta. A cada um segundo as suas obras. Nada surge por acaso. Tudo são consequências do que fizemos, o bem ou o mal, ou apenas indiferença, fruto da nossa omissão, se assim agimos durante a estadia terrena. Não poderemos fazer a colheita no terreno do outro mas, sim, exatamente na semeadura respectiva de cada um. Diante disso, é sábio que estejamos cientes de que a vida nos torna merecedores de toda a espécie de sorte. Se boa ou má, só depende do plantio. Pense nisso, amigo leitor. Deus é todo justiça e como Pai amoroso dá aos filhos a correspondente lição para que evoluam e aprendam a ser melhores. Este à parte se fez necessário para que o leitor perceba as diferenças que nos servem de parâmetro e guia, suscitando um comum questionamento. Por que alguém nascido de pais com sentimentos bons, com a parte moral ilibada, pode ter comportamento tão diverso? O que o fez agir desse ou daquele modo? É simples a resposta a esta questão. Filhos são espíritos reencarnados. E, neste caso, tiveram pais boníssimos, de comportamento irrepreensível, para aprenderem a ser melhores, evoluir, trabalharem-se os pontos que tanto necessitam, livres das imperfeições que trouxeram ainda arraigadas em seus espíritos. Sabemos que nossos filhos são espíritos que renasceram na carne com o material genético especialmente preparado para que pudessem desenvolver uma programação maior, tornando-se pessoas dignas, respeitáveis, honestas. Por isso, é dever dos pais ajudar o espírito reencarnado, muitas vezes um familiar antigo, ou necessitado, que precisa de amor e, por vezes, de mão firme para evoluir. Em praticamente todas as famílias existem filhos maravilhosos que combinam com os pais os mesmos gostos e aptidões. São reencarnações de espíritos simpáticos, afins. Enquanto isso, nessas mesmas famílias sempre se observa aquele filho que se torna uma dor de cabeça para os pais. Ele é rebelde, completamente diferente dos irmãos no modo de pensar. São espíritos mais necessitados,
que reencarnam exatamente numa família repleta de bons exemplos e ensinamentos para efetuar aprendizagem, deixando a rebeldia e aproveitando o bom convívio para se tornarem melhores. É o caso de muitos, e o de Antony não é diferente. Observemos o quanto ele é diferente de Joseph e de Charles na maneira de pensar e de agir. E são filhos da mesma mãe. Cada filho é um espírito próprio e carrega consigo a sua essência própria, com as suas experiências mil já realizadas. Isso se nota no comportamento já na fase infantil. Percebemos que surgem, sutilmente, todas as imperfeições desse espírito, que vão se revelando na mesma medida em que ele cresce. É de fundamental importância que os pais ou até os tutores lhe mostrem um outro lado, obstando ou refreando que as más tendências prevaleçam sobre as boas. Verificamos, assim, que Elisa precisou ter atitudes firmes para tentar brecar o comportamento egoísta, orgulhoso e vaidoso de Antony. Notamos também que ele traz consigo as más tendências muito arraigadas em seu espírito e terá de aprender a ser manso e pacífico perante a mãe, os irmãos e a vida. Aí reside o problema maior e tão conflitante desse jovem. Deve lutar consigo mesmo, contra as suas más tendências, para conseguir, um dia, produzirem-se as boas tendências, preterindo as más. Quando isso acontecer, poderemos dizer que ele venceu a si mesmo. É o bem contra o mal. Com paciência, com amor, o bem sempre vence. É uma luta árdua, diária, mas Antony vencerá se tiver boa vontade em modificar-se. Bons exemplos ele possui, então esperemos que realmente consiga o que precisa para a sua própria evolução. Neste aspecto precisamos nos ater mais tempo, visto que é um problema que atinge a maioria dos lares. Nunca esqueçamos que os filhos são espíritos reencarnados que necessitam das pessoas escolhidas como pais, seus tutores e responsáveis, para que possam evoluir, aparar as arestas, tornando-se melhores. Nesse amplo entendimento, os pais devem preparar-se com as armas mais poderosas que existem: o amor, a compreensão e até uma dose firme de decisões para evitar que as más tendências de cada um possam, mais uma vez, levá-lo a fracassar em sua nova jornada reencarnatória. Deve, ao contrário, tornar-se melhor no completo e complexo âmbito moral e espiritual. Assim é a vida para todos aqueles que têm a coragem de aceitar ser pais do pequeno ser, tão belo, tão indefeso, mas que possui, tanto quanto os próprios genitores, um espírito milenar, que o guiará para sempre. Sejamos, pois, os guias e primeiros exemplos nos caminhos dos filhos. Tornemos a sua vida um marco de aprendizagem e que esse aprendiz possa agradecer-nos por tudo o que fizemos para torná-lo uma pessoa mais completa. Que possa encontrar a felicidade dentro de si, nas pequenas coisas, na fé em Deus, tendo boas atitudes e virtudes. Pais são educadores em primeira instância de seus filhos. Por isso não se deve delegar a responsabilidade a outrem. Nesse amplo aspecto, Elisa procurava, através de palavras, do exemplo, despertar nos filhos a união, a fé em Deus, o respeito, entre outros sentimentos necessários à evolução de cada um, tentando retirar deles as tendências negativas de suas personalidades, para o próprio bem deles. Sempre à frente dos negócios, ela observava os 3 filhos trabalhando com afinco, dando ordens aos encarregados e empregados de determinadas funções. Tudo caminhava de acordo com o seu pulso firme. Antony procurava demonstrar à mãe que se arrependera do que estava em vias de fazer. Por enquanto, Elisa havia conseguido bloquear as más tendências do filho. Não estava sendo fácil para ele, porém, controlar a obstinação em um dia estar à frente dos negócios da mãe. O espírito de Antony era teimoso. E seu comportamento não enganava a mãe. Sempre observadora, Elisa notava o jeito do filho caçula, que vez ou outra deixava transparecer algo que ela jamais gostou de ver em alguém: a prepotência. Sabia que o filho precisava de mais lições para retirar dele o orgulho terrível, a ambição que percebia existir no brilho dos seus olhos. Com Joseph e Charles,
Ela não se preocupava. Para ficar mais fácil a observação de tudo e de todos eles, ampliou o prédio da fábrica de móveis, destinando um lado para a oficina dos sapatos e outro para de móveis. Elísia construiu um mezanino no piso acima das duas oficinas, onde montou seu escritório e de onde podia observar o comportamento dos filhos, encarregados e empregados. Ela era firme em suas convicções e não voltava atrás quando falava algo para o bem dos filhos e da firma. Defendia suas decisões para que pudessem realizar o aprendizado, nem que fosse a duras penas. O tempo passou e as lojas, oficinas, como diziam, progrediam a olhos vistos. Joseph, o filho mais velho, auxiliava a mãe na administração dos negócios. A decisão de Elísia não agradou a Anthony, que vez ou outra reclamava com Charles. Meu irmão, você quer receber de mamãe mesmo aviso? Deseja ir trabalhar em outro lugar? Se não está feliz aqui, procure outro serviço, Charles o repreendia. Charles, como você é bobinho. Nem parece que é mais velho do que eu. Não almeja ocupar o lugar de Joseph. Sempre ele, sempre ele. Não seja rebelde desse jeito, meu irmão. A mamãe dará chances igualmente para nós três. Saiba esperar a sua vez. Por mim, ficaria sempre atuando junto aos empregados, delegando os serviços, colaborando na medida do possível. Eu sou feliz assim. Não sou como você e nunca fui. Eu acredito que os meus sonhos são tão grandiosos, disse Anthony. É verdade, Anthony, e a ambição também, não é, meu irmão? Tenho a certeza de que se você pudesse, nos tiraria da sua frente tal qual um furacão para conseguir o que deseja. Quantas vezes eu lhe disse para ser mais humilde? Vê se cria juízo, isso sim. Sonhar é enquanto se está dormindo. Eles não perceberam a presença de Elísia e Joseph, que estavam próximos. Ambos ouviram toda a conversa. Elísia constatou tristemente que o filho não havia mudado e agora tentava influenciar o filho querido Charles com suas ideias. De repente, Charles observou que a mãe, cabisbaixa, se encaminhava até eles e perguntou: Mamãe, por que está triste? O que lhe aconteceu? Filho querido, eu estou realmente muito triste com o que acabei de ver e ouvir. Elísia olhou para Anthony, que estava completamente desconcertado, e lhe falou: Anthony, querido. Eu amo igual aos seus irmãos. Ainda percebo que não mudou o seu jeito de pensar. Notei que você continua com a mesma ambição desmedida, o orgulho, a altivez que não sei de onde vem. Nada disso tem de seu. Sei que humildade lhe seria boa companheira, assim como a resignação, que os seus irmãos possuem. O que há de errado com você? Eu não consigo entender de onde vêm essas atitudes, essa ambição, esse orgulho. Eu não entendo. Por mais que eu procure descobrir de onde vem tudo isso, não consigo entender. O seu pai, assim como eu, só demos exemplos de humildade, de dignidade, de honradez. Elísia começou a chorar. Dessa vez sentiu que as suas forças aniquilavam e ela caía por terra. Toda a sua firmeza se esvaía tal qual houvesse sido vencida pela obstinação do filho caçula. Joseph e Charles ampararam a mãe e colocaram uma cadeira próxima a ela, para que pudesse sentar-se. Charles trouxe um copo de água, o qual Elísia sorveu aos poucos até acalmar-se. Anthony estava parado à sua frente sem qualquer reação e diante deles falou: Deve ser muito difícil para a senhora ter um filho como eu. Já sou maior de idade e quero ganhar o mundo. Elísia se perturbou com aquelas palavras. Assim mesmo conseguiu coragem e falou firmemente: Anthony, realmente é muito difícil ter um filho que só quer o poder. Sei que, se pudesse, nos tiraria da sua frente para comandar os negócios que o seu pai conquistou às custas de muito trabalho e por eu ter continuado seu trabalho do mesmo jeito que ele fazia. Realmente,
Cansei de tentar mostrar-lhe que devemos conseguir o nosso trabalho com o fruto do nosso suor. Nada se consegue sem que haja perseverança. O filho a ouvia sem nada dizer. Ela continuou. Cansei de dizer-lhe que é necessário que haja humildade em todos os momentos. Há tempos percebo que não vai à igreja agradecer a Deus pelo que tem recebido. Elisa fez breve pausa e prosseguiu. Ah! Esqueci que não tenho humildade suficiente para estar na casa de Deus para agradecer ou até para pedir. A partir de agora eu posso dizer-lhe que cansei. Cansei. Fiz todas as tentativas para torná-lo melhor. Se eu não consegui, espero que a vida lhe ensine. Quando não se aprende de um jeito, se aprende de outro. Seja feliz do jeito que desejo em outro lugar, bem longe de mim e da minha família. Joseph e Charles interviram dizendo. Mamãe. Para onde Antony irá? Ele é nosso irmão, não queremos que ele sofra. Vê o quanto é querido por todos nós. Para mim está sendo dificílimo falar essas palavras a você, Antony, porém é necessário que sofra, porque senão seremos nós a sofrer perante as suas atitudes repletas de más tendências e virtudes negativas. Como diz, em maior de idade quer ganhar o mundo. Que assim seja feito. Ganhará o mundo inteiro para descobrir tudo quanto desejei lhe ensinar até hoje. Se um dia quiser retornar, o seu lugar no meu coração e na nossa vida está reservado,